Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Júlia Faria e nós estamos aqui com mais um Estação Cast, o podcast da Estação Minas. E hoje nós vamos conversar com a Cíntia Duarte, que é uma mãe de uma criança com paralisia cerebral. Dia 6 de outubro é considerado o Dia Mundial da Paralisia Cerebral. E esse é um assunto que é pouquíssimo falado. Então, por isso que hoje eu resolvi chamar uma mãe para poder falar sobre mais esse assunto, porque a gente não é muito divulgado, as pessoas às vezes nem sabem que existe, então por isso a gente vai chamá-lo para poder fazer esse bate-papo com a gente. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Eu que te agradeço, prazer estar aqui com a gente, você ter dedicado um pouquinho do seu tempo para poder passar aqui, porque realmente com uma criança com paralisia cerebral não é fácil, você não tem dias assim tranquilos, né? Então não dá pra gente falar assim, vou ali fazer uma coisinha, vou ali fazer outra, é tudo muito agendado. E eu te agradeço imensamente por você estar se dedicando aí um tempinho para poder passar aqui um bate-papo com a gente, viu? Ô, Cíntia, então, a gente estava falando aqui a respeito da paralisia. É muito falado, é porque assim, a gente está por fora, às vezes a gente não tem tanto conhecimento, mas as pessoas respeitam, é conhecido, a mídia fala muito a respeito sobre a paralisia cerebral? Não, né? A paralisia cerebral, ela não é comentada, ela não é falada. É aquela coisa assim que todo mundo sabe que existe, sabe que tem, mas não sabe o que é, não sabe por que aconteceu, né? A gente, quando às vezes sai com uma cadeira de roda na rua, você vê todos os olhares. Às vezes meu marido se incomoda um pouco, eu não adoro, né? Principalmente a criança, quando ela chega perto, fala assim, oi, por que ele é assim? Aí mais do que depressa a mãe corre, não há desculpa. Não, deixa eu perguntar. A criança é pura, né? Ela não tá perguntando de maldade. Não tá, quer saber, eu adoro. Aí eu vim cá. Sabe o que aconteceu? É que quando ele era pequenininho, alguma coisa dentro da cabecinha dele não deu certo e ele ficou assim. Mas ele é muito feliz. Ou então tem gente que chega assim, gente, não faz isso. Não faz, não chega e fala assim, coitadinho, nossa, que pecado. Não, meu filho não é coitadinho, ele é feliz, ele é bem cuidado, é muito amado. Então, assim, a paralisia cerebral, ela acontece, né, quando você não espera. Ela vem. Você tá ali grávida, você tá esperando o seu bebezinho. O bebezinho completo, perfeitinho, com duas orelhinhas, um narizinho, aquele que ri, que brinca, que chacoalha o chacoalho dele. E quando você descobre, né, que aquele bebê, ele não vai fazer isso, que aquele bebê tem uma condição diferente, o seu mundo faz assim, cai. No caso, você descobriu a paralisia do B ainda na gestação, depois, como que foi? Não, minha gestação foi completamente normal, ele mexia na minha barriga normal, eu só falava assim, mãe, o B, ele mexe devagarinho na minha barriga, o Olivia chutava futebol. Né? E o porque você tem uma filha mais velha, né? Tem, uma filha com 16 anos, que é autista também. Então nós vamos falar isso também a respeito. E ele mexia mais lentinho, os movimentos dele eram lentos. Ela falava comigo assim, não, uma gravidez é diferente da outra, não preocupa. E eu fazia até 2 ultrassons por mês, 3, meu marido doido, né? O primeiro filho dele. Então, ele mexia lentinho na minha barriga, mas minha mãe falou, não, é tudo normal. Todos os exames, nasceu, fez teste do pezinho, chorou quando nasceu, fez teste da orelhinha, fez teste de tudo normal. E ele, com 2 meses, eu estava amamentando, ele virou pro lado e balançou a mãozinha assim. E ficou balançando. Eu gritei meu marido, eu falei assim, ele deu uma crise convulsiva. Aí todo mundo, você tá louca? Ele não fez isso. Não, ele deu uma crise convulsiva, isso foi uma crise convulsiva. Porque eu estava trabalhando, eu trabalhava numa escola especial na época, há 8 anos eu trabalhei com criança especial, e eu cresci vendo, né? Minha mãe trabalhou na PAI 35 anos, então desde pequenininha eu já convivi conhecimento, na PAI, né? Já conheci. Então eu falei, isso não é normal, ele deu uma crise. Aí daí já começou, a gente já entrou em contato liguei pro pediatra dele, o pediatra falou, olha, você vai procurar um neurologista. Então aquilo tudo vai te trazendo um boom. Você fala, meu Deus, isso não está acontecendo comigo, isso não está acontecendo comigo, meu filho não tem nada, meu filho não tem. É a aceitação, né? Como que... Você entra em negação, você fala, não. Fiz a primeira consulta, fui no médico, e quando eu levei ele no médico a primeira vez, ele colocou ele sentadinho, o pescocinho caiu para trás. Aí ele falou assim, olha, isso não, a gente tem que investigar, que isso não é normal. Nunca mais voltei lá. Falei, não vou voltar, não. Ele tá louco? Tá falando que meu filho tem problema? E aquilo eu chorava. Meu marido, calma. Ele é nosso filho. Se ele tiver alguma coisa, vai ser nosso filho pro resto da vida e a gente vai ter que cuidar. Então,
Eu acho que ele foi o meu apoio. Ele foi o meu levantar. Acho o que Deus, alicerce, naquela né? hora, falou assim, segura, levanta ela. E foi por causa dele que eu levantei, a gente foi seguir, foi investigar. Então, enfim, eu acho que a paralisia cerebral ela tem que ser falada, principalmente se tiver algum médico ouvindo, vendo. Cuidado ao falar com a mãe. Muito né? carinho com ela, porque ela tá ali com Frágil. o bebezinho dela, frágil. Nossa, até ela arrepio, já gente, viu que ele tá arrepio. com problema, então Acolha. Claro que o médico ele tem que ser muito direto, mas seja direto com acolhimento, com carinho, porque não é fácil você ouvir da boca do médico que seu filho não vai ser normal. Não é fácil. Porque, e assim, e no caso, ele com 2 meses que deu a primeira crise, né? E ali, já na primeira crise, já foi diagnosticada paralisia cerebral ou não? Como que foi esse processo? Você começa todo um processo de exames médicos, viagens, porque aqui em Barbacena hoje já tem mais o Bernardo fez Ele 12 nasceu anos, em 2011, né? 2011. Uhum. Hoje já tem mais recursos, mas antes não faziam os exames que fazem hoje aqui. Então eu tinha que ir para fora, Belo Horizonte de fora. Belo Horizonte de fora, fui até São Paulo, sabe, para descobrir o que ele tinha, exames. A minha vida era dentro do hospital. Porque depois que ele deu a primeira crise convulsiva, ele nunca mais parou. Nunca mais. Mesmo bebezinho também, as crises eram frequentes? Eram frequentes. Porque você chegou a comentar comigo que ele chegou a ter mais de 100 crises num dia. Sim, nós fomos um médico de fora, um médico muito renomado, muito bom. Ele entrou com os medicamentos com B, era a mesma coisa que estivesse dando água. Então, o primeiro medicamento foi o Gardenal. Quando eu cheguei em casa com aquele vidrinho pequenininho que eu guardei dentro do meu armário, eu lembro direitinho, eu abri a porta do meu armário branco e olhava aquele vidrinho pequenininho e falava assim, meu Deus, meu filho não está tomando isso. Ele era bebezinho, não faz parte né? da minha vida, esse remédio não é para o meu filho. E eu dava e não melhorava, aumenta as gotas, e eu não queria aumentar. Eu não queria. Por que ele vai ter que tomar mais desse remédio que é horrível? Eu não vou dar, não quero dar. E eu tinha que aumentar, por fim já estava na dose máxima, ele teve que entrar com o outro. Então ali, o Gardenal para mim já não era nada. Eu estava rezando para que ele funcionasse. E ele não funcionou. Entrou com o outro. Entrou, não funcionou. Entrou com o terceiro, também não funcionou. E só crise convulsiva, uma atrás da outra? Uma atrás da outra. Ele convulsionava dormindo. Jesus. Ele dormindo, eu tinha a caminha dele ficava no pé da minha cama. E eu tinha babá que ficava colada nele na minha cabeceira. Então, eu babá com visor, eu via ele o tempo dando todo. aquelas crises, né, a parada de respiração e voltava. Parava e voltava. Crises com 40, 50 segundos, 1 minuto. Você não dormia, né? Não. O médico falava assim, olha, eu preciso de um diário de crise. Então, você vai arrumar um caderno e você vai anotar que horas ele deu a crise e a como intensidade, que foi a né? crise. Não dava. Não dava. Eu anotava assim, data de hoje, a data, e ia anotando os pauzinhos. Aqueles pauzinhos assim que aquele presidiário faz lá na cadeia. Era assim. Era assim, porque não dava tempo de eu avisar, de eu escrever como que era a crise, eu estava escrevendo e já vinha a outra. A outra atrás. Teve um dia que ele chegou a dar 147 crises. Jesus. Esse dia, eu lembro que estava tendo um churrasco na minha casa, todo mundo se reunia lá embaixo, né? Acendia a churrasqueira. E eu estava dentro de casa com ele e eu falava assim com meu marido, amor, ele não vai aguentar. A gente vai perder o B. Eu falo isso até hoje, eu me emociono, porque não é fácil. Não é fácil. Você pensar que seu filho... E se entregar, né? Entregar o seu filho, né? Um medicamento ali, você estava com o melhor médico que você conseguiu encontrar. E o médico, ele virou para mim e falou assim, eu não sei mais como medicar o Bernardo. Eu não sei. Era novo até para eles, né? Ele não sabia o que fazer. Aí eu falei, vou procurar outro. Procurei um outro em Lafayette e ele entrou com um outro medicamento. Dessa vez o B deu uma parada. Só que estava em dose altíssima. Todos no topo de dose. Nível máximo. Nível máximo. 4 medicamentos. 4. Então ele deu uma parada. Mas o Bernardo, ele sempre foi um bebê assim, nesse meio tempo. Ele começou a sentar. Eu tenho fotos dele assentadinho. Ele segurava as coisas, ele punha na boca. Tudo que você dava, ele punha. Quando ele não queria comida, ele falava assim, não. Vó, vô. Essas são as palavrinhas que ele falava. Amã, pá, pupu, era o papai. Né? Ele chamava a Olivia, ele falava assim, Auli, que é o nome da minha filha. Então, ele olhava para tudo. Eu vi o meu filho perder cada coisinha que ele conseguiu. Por causa de crise convulsiva. Ele parou de falar. Ele parou de segurar as coisas. Eu sabia que ele estava vivo porque ele piscava o olho.
só. Eu não ouvia a voz dele. Eu estava 2 anos sem ouvir a voz do Bernardo. Fiquei 2 anos sem ouvir o som saindo dele. Onde você deitava, ele ficava. Era igual um boneco de pano, difícil de se segurar. Você segurava ele, ele caía para um lado. O médico chegou a cogitar que ele não enxergava, porque ele só ficava com o olhinho para baixo. Só. Ele não acompanhava nada, ele não via nada, era assim. Uhum. E ele ficou tão dopado de remédio, tão dopado. Muita medicação. Ele parou a crise, deu uma estacada. Não, mas ele também não vivia. Comer, não conseguia dar comida. Eu punha comida na boca dele, ele não conseguia engolir. Era pra já sedado, né? Ele dormia o tempo inteiro para ele acordar, para eu dar comida. O meu marido chorando, pegava o pezinho dele aqui no calcanharzinho e apertava para ele acordar. Para eu conseguir dar o remédio de convulsão e dar comida. Aí ele fazia assim, ele abria o olho, a gente colherada na boca, e ele apagava de novo. Aí ele fazia assim, não, então não estava tratando, né? Aí eu ligava para o médico, doutor, o Bernardo, ele tá dopado. Ele falava assim, então diminui um pouquinho o remédio, vamos tirar. Ele convulsionava sem parar. Aumentava, ele dopava. Ele falou comigo a mesma frase que eu ouvi, eu não sei mais, a senhora me desculpa, ele chama de dona Cíntia, a senhora me desculpa, mas eu não sei mais como medicar o Bernardo. Aí... porque a paralisia tem várias formas, ela não como é que fala? Não é só de uma forma, né? Ela tem mais branda. Ela tem vários graus. O Bernardo, por exemplo, é uma criança com epilepsia cerebral grave, né? Que ele precisa da gente sem mais de 100% para tudo. Se você deixar, ele não come, ele não toma banho, ele não faz nada. Eu tenho alunos na escola que eu trabalho que têm paralisia cerebral, que estudam, estão no primeiro ano do ensino médio, né? Só tem um defeitinho na perna para andar. Aquele que anda, faltou um pouquinho de oxigênio quando nasceu, ou então era gêmeo, aconteceu isso. Então, aquele que tem a mãozinha torta. Eu conheço um paralisado cerebral, que é inclusive irmão da fisioterapeuta do B, que é o Juninho. O Juninho é um homem preso num corpo. O Juninho é inteligentíssimo. O Juninho mexe no computador. Né? Ele entende tudo que você fala. Só que o dele é motor. A paralisia cerebral motora. Paralisou. Não movimenta. A fala é um músculo. Então, por isso que ele não fala. Né? Mas ele entende tudo. Então, são vários níveis. Né? Isso as pessoas às vezes não sabem. Não sabem por que é assim, assado. É uma paralisia cerebral. Quanto que dá? Eu tenho uma priminha que tem paralisia cerebral. A paralisia dela foi depois que ela nasceu. Ela passou um pouquinho da hora de nascer. Quando ela nasceu, faltou oxigenação no cérebro e ela teve paralisia cerebral. Eu estava até lendo a respeito, porque assim, a gente acha que a paralisia cerebral dá geralmente só na gestação, ou então logo que nasce, mas não. Até 2 anos de idade pode acontecer de dar paralisia cerebral, né? Pode ser um adulto, por exemplo, pode dar uma paralisia por faltou oxigênio no cérebro por alguma patologia, aconteceu alguma coisa. Né? Acaba paralisando e fica aquela pessoa acamada, fica com algum membro com alguma falta de mobilidade. Né? Então, são vários níveis. Você chegou a falar que o médico, de tanta epilepsia que ele teve, crise epilética, que chegou até a queimar os neurônios, né? Isso foi o que aconteceu com ele. Ele parou de fazer todas as coisas que ele fazia. Né? Porque foi fritando o cérebro, né? Foi atrofiando. E do nada? Do nada. Ele dava crise o dia inteiro, mesmo tomando os medicamentos. Ele dava crise o dia todo. E eu rezando, né? Aquela pessoa que não aguentava ver o cardenal no armário, eu rezando para Jesus me enviar um remédio que fizesse aquilo parar. Porque não para. Não é igual uma dor de cabeça que você toma um remédio de dor de cabeça, ela para. Não para. E ponto, não para. E ainda por cima, você teve um agravante, porque assim, você já tinha a Olivia, que na época que o B nasceu, a Olivia já tinha sido diagnosticada com autismo ou não? Não, a Olivia... São 4 anos de diferença entre os dois. Isso. A Olivia, ela era diferente para mim, sabe? Ela era diferente. Eu chamava, ela não me ouvia. Sabe, eu fiz 2 audiometrias nela porque eu pensava que ela tinha algum problema de audição. Levei em vários fonoaudiólogos. Então, assim, ela tinha alguma coisa para mim. Eu fui tratada como TOD e TDAH. Mas eu sempre falava assim com a pedagoga, até da escola que ela estudou, do SESI. Eu gosto muito, ela é muito o SESI é excelente, muito, né, excelente. gente? A Tereza eu falava com a Tereza, tem alguma coisa a mais? Ela falou, eu também acho. Na hora do recreio, ela não se enturmava. Ela ficava lá no portão vendo os caminhões e os carros passarem.
Ela nunca foi de ficar em grupinhos. Ela odeia barulho, sempre odiou, desde pequenininha. Quando eu ligava o liquidificador, eu tinha que fechar a porta e falava assim, a mamãe vai ligar o liquidificador. Ela esperneava, ela batia as perninhas, ela esperneava, ela já fazia assim com o braço, calma, mamãe vai te pôr lá dentro, a mamãe vai ligar o liquidificador, porque ela tinha pavor. Então, o autismo estava ali, né? E você não... A criança nasce autista, você não vira autista. Ah, com 50 anos descobriu que era autismo? Não. Agora você descobriu que você é autista? Não, você sempre foi. Você nasce. Só que a medicina hoje evolui. Né? A criança com autismo que a gente conhecia, quando eu era pequenininha, era aquela criança que não era verbal, ela não falava. Né? Ela era aquela criança que se autoagredia. O autismo era só aquilo. Hoje não, a medicina evoluiu. Então, hoje o autismo ele tem 3 níveis de suporte, nível 1, 2 e 3. A Olivia, ela foi diagnosticada o ano passado com o nível 2 de suporte. Foi recentemente? Foi. Então, assim, eu achei que já tivesse, assim, pelo menos um tempo a mais. Não, a gente foi investigando e fomos estudando, eu corri atrás, eu falei, eu não aceito. Chegaram a falar comigo que ela tinha esquizofrenia, porque ela fala sozinha, ela é esquizofrênica. Eu falei, minha filha não é esquizofrênica, tem alguma coisa ali. E eu desconfiava do autismo. Então, eu fiz uma avaliação, né, com uma neuropsicóloga. Foi uma avaliação online muito bem feita, demorou um mês. Ela fazendo sessões comigo, com a Olivia. E a Olivia foi diagnosticada. Levei a avaliação para o neuro. E foi ali que ele leu tudo, né? A gente fez uma consulta demorada. E saiu o laudo dela. Eu saí leve, por saber o que era aquilo tudo. Porque através de um laudo... Trabalhar melhor com ela também, né? Você entende o que é. Foi aí que eu sou leiga ainda no assunto, né? Do autismo. Eu estou estudando muito. Eu quero saber tudo que acontece com ela, né? Os momentos dela. Então, assim, pus muito de castigo. Tadinha, eu não sabia. Né? Tomava umas palmadas, porque ela tem muita dificuldade ainda em interação social. Então, assim, ela não tem muito filtro. Tudo que ela pensa, ela fala. Né? E isso é do autismo. Né? Ela não sabe, por exemplo, distinguir suas expressões faciais. Se você está triste, se você está feliz, se você está sofrendo alguma coisa. Ele é, vamos dizer assim, para ela não importa, sabe? É como se ela não se interessasse. Mas não é isso. Ela sente como todo mundo. Eu acho que o autismo, hoje eu vejo que você tem que ter amor. O amor, ele começa atenção, dentro da sua casa. Atenção e diagnóstico. Corre atrás. Tá vendo que não tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada ali. Ah, tá estranho, não gosta de barulho, ela não gosta de abraço. Sabe? É o que eu tava comentando. A gente chegou, na época do resenha que a gente fez, eu entrevistei um autista, uma pessoa assim, nível intelectual altíssimo, sabe? Se eu não me engano, ele era até professor em São João del Rei, uma coisa assim. Já tem muitos anos que eu entrevistei. Ele só tinha o problema com o contato. Ele não gostava mesmo que encostasse nele. O resto, tranquilamente, era super normal para ele. Então, é muito dos níveis mesmo, são né? Dos níveis. E não existe, mas ela é autista, mas ela não anda na ponta do pé. Não quer dizer tem que isso? Tem. Tem. Isso eu não sabia, não. É uma das características do autismo, né? É mesmo? São várias características. Eu não sou sabia, igual não. a você. A gente não é igual. Nenhum ser humano Ninguém é. O autista também não é. A paralisia cerebral também, uma criança não é igual a outra. Então, são cada níveis. Crise, cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito, né? Então, assim, por isso que às vezes tem pessoas agora, até famosas, que estão sendo diagnosticados com autismo, né? Com TEA. Por quê? Porque nunca se encaixaram no mundo. Sempre se ovelha negra, né? Exatamente. A ovelha negra ali. Eu sou diferente. Eu não gosto de atender a porta. Eu não gosto de receber visita. É antissocial. Aí foi fazendo diagnóstico. Sem educação, hoje. né? Sem educação. Não tem educação. Nossa, como eu ouvi isso. Como eu ouvi isso. Ela não tem educação. Falta couro. Tem que apanhar para aprender. É muita ignorância, né, Cíntia? É muita ignorância. Então, eu acho assim, estudem, precisa ser falado, o autismo ele precisa ser difundido, as pessoas precisam conhecer, precisa chegar lá dentro da escola, os professores precisam ser treinados para isso, conhecer, para ensinar os outros que não sabem como é que é o que faz muita falta, exatamente, faz muita falta, a gente percebe assim, eu não tenho filhos, mas a gente vê que falta a necessidade dos professores entenderem mais
sobre o autismo. Porque que acontece? Igual no caso do B, que é uma paralisia cerebral, às vezes tem algumas crianças que têm uma paralisia menor, igual você falou, às vezes é uma mãozinha, eles vão para a escola, vão para aula normal. Então, assim, mas já tá ali, tá mostrando ali que ele há uma necessidade especial nele. Eu não gosto de falar deficiência física, eu falo uma necessidade especial que eu acho, né, é mais carinhoso também, né? Deficiente, tem muita gente que tem cara de normal, que é pior do que muita, né? É deficiente mesmo de tudo. Então, assim, aí eles conseguem entender e respeitar. Agora, o autismo, não. O autismo não tem uma marcado aqui, ó, eu sou autista. Não tem. O autismo não tem cara. Não tem. Então, assim, aí acaba que os professores acham que são rebeldia, né? Aí acaba que eles excluem mesmo até aquele aluno do círculo, justamente porque fala assim, não, ele não adianta. E às vezes ele tem autismo. Então, assim, eles têm que entender mais. Tem até uma conhecida nossa que é psicóloga, ela estava querendo fazer um trabalho desse junto às escolas para poder ensinar mais. Maravilhoso. Sabe? Para ensinar mais os professores a conhecerem sobre o autismo e sobre o TDAH também. Né? Porque não é criança birrenta isso não, gente, né? Não é criança birrenta. Não é mesmo. E aí, Cíntia, no caso aí, vamos voltando então lá pro caso do B, né? Você então teve vários tratamentos e tal, até que você conseguiu o canabidiol. É canabidiol mesmo, né, que fala, né? Cannabis, é canabidiol ou é cannabis que a gente fala no tratamento? Canabidiol é cannabis. Tem gente que fala assim, não, eu vou procurar o CBD, né? O canabidiol, eu não quero tratar meu que filho vem do com maconha, cannabis, né? Para quem não sabe, o CBD é um pezinho de maconha. Da maconha. É uma maconha, né? É uma maconha. Então, tem o pezinho do CBD, que aqui no Brasil a gente vê plantas ricas em CBD e em THC. Então, são plantas. É cannabis, gente. CBD é cannabis do mesmo jeito. Não, eu vou olhar lá o importado, porque eu vou comprar o importado, não vou comprar do Brasil. O meu filho, graças a Deus, foi, assim, teve uma qualidade de vida com a planta da cannabis, né, com o THC, porque o Ber usa o THC de uma associação do Brasil, que é a Abrace. Olha só. A gente usou o CBD? Usamos o canabidiol importado? Sim, usamos. Né? Porque quando eu comecei a pesquisar em 2014, ninguém sabia nada. Eu não sabia mais para onde ir. Que médico eu ia procurar? Eu fui até em São Paulo. Que médico eu ia procurar? Ele falou comigo, eu não sei o que dou nada. Eu vou fazer o quê? Deixar meu filho morrer? Não vou, não. Vou procurar. Então, comecei a pesquisar. Teve uma amiga minha que ela falou, Cíntia, você já ouviu falar da maconha que trata a epilepsia? Foi assim que ela falou comigo. Falei, não. Aí acabou. Fui ali, fui investigando e fui procurando. Eu virava noites. Foi quando? Isso foi em, deixa eu ver, 2013. Não, 2013. Então, o B tinha 2 anos de idade. Isso. Quando ele já tinha retrocedido tudo, acabado com tudo. Ele já não mexia mais, ele já estava paradinho. Cada crise que ele dava era uma coisa que ele perdia. É mesmo? Cada crise que ele dava, ele ficava mais molinho. Cada crise que ele dava, ele parava de olhar pra gente. Foi quando ele foi... Eu falo que ele tem 2 vidas. Uma antes e uma depois da cannabis. A primeira vida dele foi acabando quando ele tinha 2 anos e meio para 3 anos. Ele foi morrendo. Gente, como que pode, né? Então, eu comecei a investigar. Eu falei assim, eu vou atrás desse canabidiol. Vou atrás. E comecei a pesquisar. Fui atrás de médicos. Os médicos não sabiam medicar. Era uma coisa muito nova. Né? Só lá fora que usava. Tinha uma mãe, que é a Catiele. A Catiele, ela trazia escondido na bagagem o canabidiol, porque no Brasil era proibida a cannabis. Então, ela trazia escondido para dar a filha dela, né? Que tinha uma síndrome raríssima. E ela trazia. Ela correu esse risco de ser presa para tratar a filha dela. Foi a Catiele. Depois, alguém que quiser pesquisar, não me lembro sobre o nome dela no momento para falar. Fui atrás dela. Achei Instagram e Facebook e fui embora e vamos procurar a Catiele. E ela me respondeu, Cíntia, é assim, assim, assim. A prescrição tem que ser... E eu entrei num grupo de mães. Lá no Facebook, tinha um grupo de mães que iam atrás do canabidiol. As mães me ensinaram como que deveria ser a receita, como que deveria ser um laudo e o que eu precisava da Anvisa para conseguir essa autorização para importar o canabidiol. Que dificuldade, né? Então, eu tive que ensinar o meu médico a prescrever o canabidiol para o B, para eu conseguir a primeira leva, para eu conseguir comprar o canabidiol. Então, a gente fez uma rifa, porque era caríssimo. É caro, né? Não é muito caro. É mais de R$2.000 e acho que dura
Um mês, né? A gente conseguiu juntar R$ 5.000 e compramos, acho que foram 5 seringas. Quatro seringas. 4 seringas. 5.000 e pouquinho. Tem mais taxa de importação. Nós tivemos que ir em São Paulo buscar, retirar no aeroporto. Nós ficamos mais de 2 a 3 horas no aeroporto para conseguir tirar. Então, foi muita processo, burocracia, né, gente? Né? Então, a gente tratou o B. Com 15 dias que ele tinha tomado o canabidiol, ele ficou em pé. Eu tenho a fotinha dele em pé, eu vou te mandar. Em pé, 15 dias. Você vai falar mentira. Não, não é mentira, com 15 dias. Ele ficou em pé, eu tenho uma foto, que eu tô com a mão assim, com ele na cama e ele em pezinho, assim. Pra quem tava um boneco. Então, ele ficou, a gente conseguiu durante 8 meses, ele teve, assim, dava de vez em quando as crises ainda, mas de 100 ele passou, vamos falar assim, para umas 30 por dia. Nossa, 30 ainda? Sim, graças a Deus. Depois passou para 20 e ficou. Sabe? Eu falei, graças a Deus. E eu via ele voltando. Só que com 8 meses, 9 meses dando canabidiol, ele retrocedeu tudo de novo. Não sei por quê. Talvez por ser isolado. Porque o produto importado, o canabidiol importado, ele é isolado. Eles isolam somente o fitocannabinoide CBD. Então, ali tem uma miligramagem altíssima de CBD. Por isso que funciona quando a miligramagem é alta. E eu falei, o que eu vou fazer? Depois estabiliza, né? Estabilizou. O B, ele estabilizou com o canabidiol. Tem gente que dá certo, né? Aliás, tem crianças que precisam somente do isolado. Isso aí é feita uma consulta com o médico ele que avalia aquela criança ali. E aí eu eu já acompanhava, né, a Abrace, porque eu pesquisava de tudo, eu já acompanhava a Abrace, que era uma associação que tinha aqui. E eu falei, eu vou procurar o Cassiano. O Cassiano era um cara do povão, sabe? O Cassiano era aquele... Ele é o cara, para mim ele é o cara. Ele salvou a vida do meu filho. Olha. Eu até ele é que o Cassiano é o presidente da Abrace. Tá. Então, tinha só uma comunidade no Facebook e eu passei uma mensagem para ele no Messenger. Falei, oi, meu nome é Cíntia, eu preciso da sua ajuda. Eu sei que vocês produzem óleo da cannabis e o meu filho tá dando crise sem parar e eu preciso da sua ajuda. Por favor, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele falou assim, claro, ajudo sim. Ele falou assim, eu tô correndo na praia, mas você pode ligar para esse número aqui, esse é o meu WhatsApp. Você me chama amanhã, era domingo. Me chama amanhã que a gente vai conversar assim para te mandar. Eu falei, quanto é? Ele falou assim, a gente não cobra. Você vai me mandar quanto você puder pra gente poder mandar o remédio para você. Nossa, que legal, hein, o sonho da minha vida. O sonho, aquele dia eu nasci de novo. Então eu fiquei muito a esperança empolgada. voltou, né? Voltou, a esperança voltou. A minha esperança. Por isso que chama Abrace Esperança. Porque chama Abrace eu não Esperança. Sabia. Traz pra gente o que a gente já não tinha mais. A esperança. A esperança. Que a única coisa que resta na gente, quando você tem uma criança com epilepsia grave, é a esperança. Você tem esperança de conseguir alguma coisa. E ele me devolveu a minha esperança. Então, dia 24 de dezembro de 2015, véspera de chegou Natal. o primeiro, eu vou te mandar a fotinha dele também. Ele tem lá segurando o vidrinho de cannabis. Antes da gente ir para a ceia, na casa da minha tia, eu dei as primeiras gotinhas de cannabis para de THC. O do brasileiro, né? Foi rico em THC, que eu experimentei. E parou as crises do Bernardo. Todas. Aí ele nasceu. Dia 24 de dezembro, eu falo que ele nasceu. De 2015. novo. Ele nasceu de novo. Então, aí ele já estava com 4 aninhos ali. Sim. A epilepsia, ela não tem cura, né? Ela não tem cura. Mas ela é tratável. A do B está controlada, ele tem epilepsia controlada. Ele ainda dá crise? Dá. Quando ele tem uma dor de barriga, quando ele tem alguma infecção, que é quase nunca. Já tem 1 ano e meio que ele não vai ao médico em hospital nenhum, porque ele não tem nada. A imunidade dele, 100%. Ele é uma criança super saudável. Lá em casa, todos nós já demos Covid. E eu dei uma Covid brava quando não tinha vacina. Eu quase morri. Que isso, E eu tinha que olhar Nossa. ele não pegou. Meu marido deu, ele não pegou. Minha sogra, meu sogro, minha sogra deu 2 vezes, ele não pegou. Então, a imunidade dele ficou ótima. Eu vi o meu filho nascer, por isso que eu falo que ele nasceu. Ele voltou a soltar sons que eu não ouvia. Ele voltou a falar papá. Ele voltou a falar mamãe. Ele espreguiçou na cama. Uma criança que não mexia. Não né? Hoje eu tenho que cercar ele com a almofada, porque eu tenho medo dele virar. Então, ele voltou à vida, sim, com a cannabis. Com a cannabis.
Eu falo com propriedade, não foi remédio nenhum, foi a cannabis. E associado à cannabis também tem alguma outra medicação ou não? Só? Tem, mas já tem 6 anos que a gente não aumenta as medicações. Estabilizou. Ele tá com aquela dose de 6 anos atrás. Olha só. Estabilizou a medicação dele e ele tá só com a cannabis. Quando eu vejo que ele não tá muito bem, que ele vai sentir alguma coisa, eu aumento as minhas gotinhas. Aí ele estabiliza. Gente, é muito legal, porque assim, tem que ser falado, né? Ainda existe um preconceito, porque o pessoal fala, porque é da maconha, mas olha só. E não vicia, porque tem gente que ainda pensa assim, não vou entrar porque vicia. Gente! Eu posso ser sincera? Eu tô muito feliz que ele se vicie em cannabis e não naquele remédio da farmácia. Porque aquilo lá pra mim é droga, não a cannabis que salvou a vida dele. Mas se ele parar de tomar? Se ele parar de tomar, ele vai ter 147 crises de novo no dia. Nossa, gente. Eu não consigo mensurar isso, assim. Não dá pra gente mensurar, assim, a gente que tá do lado de fora, porque é muito particular isso, né? Só quem vive, só quem passa, só quem tá ali. A minha vida era hospital. Hospital. Quanto tempo, né? Na luta ali, só em hospital? Só hospital. O meu marido teve uma época que ele teve que largar o emprego dele. Porque eu não estava dando conta de cuidar sozinha. Ele saía do trabalho, ele não pode ficar com o celular no trabalho dele. Ele saía, me ligava às 7 horas e eu não atendia. Quando ele vinha descobrir, eu estava internada no hospital do Blumenau. Várias vezes. Eu não estava dando conta mais sozinha. Não estava conseguindo. E médicos, terapias, tudo fora de Barbacena. E hospital direto. Pelo menos uma vez por mês ele estava no hospital internado. Pelo menos uma vez, quando não era doce. As enfermeiras da Santa Casa falavam assim, de novo, Cíntia, de novo. Porque era pneumonia por causa de medicação demais, que dava muita secreção e ele dava pneumonia. Ou então eu chegava com ele no colo, já em crise convulsiva, que não parava, só dava na veia. Hoje a gente tem um spray, porque a cannabis ela pode ser administrada via oral, né, vaporizada, fumada e por spray nasal. Então o spray nasal, o Cassiano trouxe essa ideia dos Estados Unidos. Ele viu lá e ele trouxe o spray, que foi a nossa salvação. Antigamente, ele mandava pra gente a borrinha da cannabis. Sobrava a borrinha do remedinho, a gente passava na gengiva. E ele parava de convulsionar. Porque ele só parava no hospital. Só no hospital, com remédio na veia. E aquilo, e mesmo assim, tinha vezes que ele estava lá com remédio na veia, ele não voltava. E eu desesperava. E na sala vermelha o tempo todo, com 2 médicos ao lado dele, ele convulsionando com remédio na veia, convulsionando com remédio na veia. Então, assim... O spray, ele entra em crise, quando eu vejo que ele vai entrar numa crise, mas ele dá uma crise, que eu vejo que ele vai dar outra, eu só jogo o spray no narizinho dele, aguardo uns 15 minutinhos, ele já começa a acalmar e ficar mais tranquilo. Então, nunca mais eu fui pro hospital com ele. Então, você tem que ter canabidiol direto em casa. Tem que ter, não pode... Nem sonho em ficar sem, nem passa pela minha cabeça. E hoje é mais fácil... por ser o brasileiro, é mais fácil a aquisição, o SUS ajuda, como que é o processo já do Sistema Único de Saúde que falam, né? Se ajuda nessa parte ou não, então, não só na medicação, como no tratamento no geral, né? Vamos falar primeiro da medicação, né? Do canabidiol. O canabidiol, o SUS dá o canabidiol? Sim. Vai procurar no Google, você vai falar assim, sim, o SUS dá o canabidiol, realmente dá. Só que você tem que entrar na justiça. Né? E aí é um processo. É um processo de anos, porque eu entrei na justiça. Né? Eu entrei e eu vi que ia ser difícil, eu fui para a Abrace. Falei, eu não vou esperar. Se eu estivesse esperando, com 3 anos depois saiu a liminar que o Estado teria que me dar... 3 anos depois. 3 anos, aí você imagina, né? Já estaria com 7 anos aí, né? Se tivesse. Se tivesse, né? Como é que eu ia esperar? Então, o SUS dá sim, você tem que ter um laudo comprovando que você já tomou todas as medicações para epilepsia possíveis e impossíveis que existem no Sistema Único de Saúde e que não deu certo. Por isso que você precisa do canabidiol para poder sanar aquilo dali. E mesmo assim, é o processo. Você tem que entrar com o advogado. Não pensa que você vai chegar lá com a sua receita do seu lado, você vai conseguir, porque não é assim, não. Não é bonito. Eu tenho uma conhecida que também tem um filho com paralisia cerebral e ela, para poder pegar o leite, que é um leite especial que ele toma, agora acho que foi em agosto, setembro, que ela foi para buscar o que foi autorizado referentemente de fevereiro. E acho que foram só 4 caixas de leite.
É coisa assim. Nós conseguimos, né, pelo Estado, que o Estado pagasse, conseguimos fazer uma compra, mas já tem 2 anos que não vem mais. Então, foi uma compra. Como é que você fica com um medicamento de uso contínuo que a criança precisa para viver? Só quando o SUS disponibiliza. É irônico, né? É difícil, cara, porque... muito difícil. Consegue sim, tá? E tem gente também que entra contra o plano de saúde, para o plano de saúde poder arcar. Conseguem também. Não é fácil, é todo um processo, mas consegue. Né? Hoje em dia também você pode ir ali na farmácia e comprar o canabidiol. Vende na farmácia. É um preço... Fácil, sim? Vende. Com laudo, receita, autorização, tudo, você vai lá e consegue. Né? Comprar também o seu canabidiol na farmácia. Eu não troco o meu de jeito nenhum, porque foi o que salvou a vida do B. Eu não arrisco nunca dar outra coisa que não for aquilo dali. Às vezes as pessoas têm muito preconceito. Eu não vou comprar medicamento feito de associação. A Abrace é uma associação muito séria, como já existem outras espalhadas por todo o Brasil. Né? É a maior plantação de cannabis que tem no Brasil. Foi a primeira associação. Eu não lembro se foi por conta da filha deles que também foi por causa que conseguiram fazer a plantação para ela. Foi eles? Foi pela mãe dele. O Cassiano começou a procurar cannabis pela mãe. A mãe dele estava numa depressão muito severa, né, muito doente, com pneumonia. O médico falou com ele, olha, eu não sei, não tem mais, você pode levar para casa, porque para ela ficar em casa, né, porque aqui não tem mais o que a gente fazer. Então, ele fez a mesma coisa. Ele pesquisou e achou a cannabis. Fez o óleo em casa. Ele conta essa história, eu acho fantástico. Ele conta essa história até hoje. E deu para ela as gotinhas. Ele falou assim que com 20 minutos ele escutou um barulho na cozinha. Que ele foi lá, ela estava só acamada. Ela estava lavando as vasilhas do almoço. Que isso. Tá, então, cannabis, o tratamento não é somente para paralisia cerebral, não. Ela serve para várias outras patologias, né? A cada dia descobrem mais uma patologia. Está tudo em estudo. Como no Brasil ainda é proibido, né? Essa proibição que ainda insiste em ficar, os estudos eles vão devagarinho, mas tem estudos. Fora do Brasil, inúmeros. Então, tem muitas pessoas hoje se tratando para dor crônica, fibromialgia, são várias patologias. Autismo, epilepsia, né, que é uma doença degenerativa, muito difícil. Muito usado também para o nervo que a gente tem aqui, do ATM, do trigêmeo, neuralgia do trigêmeo, que é uma dor insuportável. Então, assim, hoje eu sou acolhedora da Abrace. Hoje eu trabalho na Abrace. Olha como que funcionária, legal, já tem 3 anos. A Abrace, eu falo que é minha família, e é mesmo, porque a gente, quando tem um filho com paralisia, você não tem amigos. Eu falo que eu não tenho. Né? A gente é muito cobrada. Né? Você não vai, eu vou te chamar para quê? Você não vai. Mas é muito difícil, né? Você sair de casa. Não é que você está se isolando de propósito. Não me isolando de propósito. É que eu tenho um filho com uma necessidade especial. Então, os meus amigos, eles estão ali dentro do celular. E eu falo que a Abrace é minha família. Foram eles que me acolheram. E eu tô lá até hoje. Né? O Cassiano é como se fosse da minha família mesmo, porque ele me acolheu, ele me buscou quando eu já não tinha mais o que fazer, e ele trouxe vida de volta para minha casa. Então, assim, a gente estava falando de acolhimento, né? Por isso que eu falei aquilo do médico. Como que é importante o médico acolher quando a gente tem um filho com necessidades especiais. Hoje o que eu faço na Abrace é isso, é o acolhimento ao paciente, aquela pessoa que está com dor, aquela pessoa que não sabe mais para onde ir, né? Que vai lá, busca o atendimento. Hoje, com um laudo e uma receita médica bem feitinho, direitinho, comprovando que você precisa da cannabis, né? Que você já usou os outros medicamentos, você faz o cadastro e você consegue que o remédio chegue na sua casa. A Abrace, ela fica, né, em João Pessoa, na Paraíba, mas envia para o Brasil todo, dentro do território nacional todo. De acordo com o cadastro que você faz na Poxa, associação. Que legal. Então, assim, é interessante, é importante a gente divulgar isso mesmo, porque, assim, né, eu vou ser sincera, eu sou muito leiga no assunto e, assim, para mim, eu achava que o canabidiol fosse somente mesmo mais voltado para paralisia cerebral. Então, assim, imagina quantas pessoas aí, às vezes, estão com problemas, dores crônicas que pode ser solucionado, porque diabetes. Tomou várias outras medicações e não conseguiu são solucionar. Inúmeras patologias, inúmeras. Depressão,
né? Que foi o caso da mãe Poxa, do que Cassiano, legal. que saiu de uma depressão profunda. E aí ele começou a plantar pra ela ali. Ele começou a plantar na casa dele e o irmão dele também tinha, né, epilepsia, começou a dar pro irmão, aí descobriu uma prima, aí descobriu a colega do não sei quem, e ele foi fornecendo óleo e foi dando certo e foi virando a associação. Que legal. Né, até conseguir pela justiça autorização de funcionamento e hoje virou a maior associação do Brasil em cannabis medicinal. Ah, que legal. Então você tem 2 filhos especiais, né? Tenho. Que é a Olivia com autismo e o B com a paralisia cerebral. Você se considera uma mãe especial? Porque, assim, a gente que está do lado de fora, a gente fala assim, muitas pessoas falam assim, ela é mãe especial porque tem filhos especiais. Eu considero realmente, assim, uma mãe igual você, eu não falo especial, eu falo que é uma mãe heroína. Sabe? Porque, assim, tem que ser... Deus dá superpoderes para vocês, gente, sabe? Porque, assim, você se imaginaria, antes dos seus filhos, todo o seu potencial? Nunca. Então, eu acho isso. Eu considero uma mãe como você, uma mãe heroína, sabe? E aí, você se considera uma mãe especial como as pessoas falam? Não. Não? Eu nem gosto de ser taxada como mãe especial. Porque, para mim, todas são. A minha é muito especial, né? Sim, Mães que criam os filhos sozinha. Na raça. Cara, eu vejo isso também. Né? Cria sozinha. Às vezes com salário mínimo, né? Cara? Desde a gravidez ali até o filho formar na faculdade. Elas são especiais demais. Todas são. Todas. Você, quando nasce mãe, você deixa de existir. A gente deixa de existir. Nasce uma mãe ali na hora que o neném... né? Nasce uma mãe na hora que o bebê nasce. Você deixa de existir porque a sua vida passa a ser para aquela criança. Que tá ali. Então, eu sou uma mãe atípica. Que é uma mãe diferente das outras, porque tem filhos especiais. Mas eu não sou uma mãe especial, porque para mim todas elas são. Todas são. Eu acho uma mãe heroína, sabe? Porque, cara, assim, é de vangloriar mães assim. Eu falo, minha mãe é especial. A minha mãe ficou viúva eu tinha 2 anos de idade. Com 4 anos de casada, 29 anos de idade que ela tinha. Ela ficou viúva. Meu pai morreu num acidente. Então, assim, ela que me criou, graças a Deus, assim, eu agradeço muito a minha família, porque ela teve todo cuidado comigo também. Eu tenho uma tia que eu chamo de mãe, e desde quando ainda meu pai ainda era vivo, eu já chamava minha madrinha, que é minha tia de mãe, e o meu padrinho de tio, que eu chamava de pai também. Então, assim, eu tinha 2 pais e 2 mães, certo? Então, assim, era uma confusão. Às vezes eu viajava, eu estava com uma mãe, com 2 mães e um pai. E aí, quando meu pai morreu, esse meu tio que fez todo o papel de pai para mim também. Então, assim, mas eu vejo que, assim, minha mãe foi, assim, guerreira, porque sozinha também teve que construir casa. E tudo que ela fez na vida dela foi em prol da filha que ela teve. Sabe? Então, assim, eu vejo tanto que ela se sacrificou por mim. Então, assim, realmente, mães são especiais. Tem umas mães aí que põem o filho no mundo e deixam para os outros criarem. É fato. Infelizmente, tem. Né? Mas é que eu falo, eu acho que vocês com filhos especiais, eu acho que são umas heroínas, porque realmente... E, assim, e o contato dos dois, do Bernardo com a Olivia, eles têm um contato físico legal, assim, a Olivia entende a fragilidade do B, como que é a interação dos dois? Hoje ela entende, ela entende, mas como ela é autista, ela nunca, vamos falar assim, ela tem um jeito carinhoso dela de ser, né? A gente às vezes pensa assim, ela não liga pro Bernardo, ela não tá nem aí, às vezes eu falo, gente, não fala assim. Ela liga assim, ela liga muito. Tem hora que eu pego ele, às vezes, de um mau jeito na rua, assim, mamãe, olha como é que você tá pegando o menino. Assim que ela fala. Mamãe, olha o braço do menino como que tá. Ela, sabe? Ela se refere às vezes, mamãe, olha só. Olha o Bernardo, mamãe, olha como é que ele tá deitado, olha o olho dele. O que é isso? É amor. Cuidado, é carinho, é amor. Quando ele nasceu, né, que eu cheguei em casa com ele, foi muito engraçado. A gente não sabia que ele tinha, né? Falei assim, pus ele na cama, falei, olha, filha, olha o seu irmão. Ela ficou olhando assim. Ela fez assim com ele. Leva de volta. Virou as costas e saiu. Mas isso toda criança. Quer dizer, aí toda eu mãe. olhei pro homem e falei assim, amor de Deus, como é que vai fazer?
ela dormiu chorando até as 3 horas da manhã. No outro dia acordou como se nada tivesse acontecido. Ela, assim, ela não é muito de toque, né? Ela não é muito de abraço, de beijo, nada disso. Mas a gente vê o amor que ela sente por ele. Né? Sente muito e muita preocupação. Muito amor e muita preocupação. Mas ela tem um jeitinho dela, né? Quando ele era pequenininho, a gente falava assim, não, tá chorando muito, amor, pode pegar e colocar na cestinha lá no vizinho. Ela, para, mamãe, ô papai, olha aqui minha mãe falando que vai colocar o B na cestinha. Então, você vê a preocupação dela, o amor dela, ela tem um jeito diferente de demonstrar, né, esse amor, mas ela demonstra. Ai, assim. Que legal. Não, mas você tá falando isso, eu tô lembrando porque assim, igual eu falei, eu tenho 2 pais e 2 mães, né? E aí eu tenho meus irmãos, são meus primos e irmãos, que são filhos dos meus tios. E eu fui criada como irmã deles, é a mais nova. Então, um deles tem 2 filhos também. E a diferença deles é pouquíssima, não chega nem a ser 2 anos, não, acho que é 1 ano e 10 mesmo, uma coisa assim. Aí, quando a Liz nasceu, aí o Davi chegou e falou assim, pode devolver. Assim, já tá bom, né? Já veio, pode devolver. Então é coisa mesmo, às vezes é um ciúminho que dá da criança. Mas é legal que há essa interação, então, né? Sim, da forma dela, mas tem. As pessoas têm que parar de pensar que o autista não sente, que ele não tem sentimento. Ele tem sim. Só tem um jeito diferente de demonstrar. E tem que ser mais divulgado também, porque... Muito divulgado. Eu acho que o autismo, mais até do que a paralisia que eu falo assim, porque não é nítido, não tá ali, não tem uma marcação, não tem, não tem, né? Hoje, graças a Deus, está saindo tem mais leis, né? Hoje já tem o cordãozinho de girassol, que são das deficiências ocultas. Então, a criança tá com aquele... Mas muita gente não sabe. Eu também não sei, não. Sabe? É um colarzinho, um cordãozinho que tem de girassol. Quando você vê uma pessoa com esse colarzinho de girassol, significa que ela tem alguma deficiência. Virou lei. É uma lei que saiu. E a Olivia também já tem a carteirinha dela. Outra coisa que é muito importante, tem pessoas que estão descobrindo que os filhos têm autismo agora. Com essa medicina nova que a gente tem, graças a Deus, avançada, que estão saindo esses laudos agora. A criança precisa saber o que é autismo. Foi a primeira coisa que eu falei com ela. Filha, você é autista. Né? Você sabe o que é autista? Não, eu não sou doente. Eu falei, autismo não é doença. É um jeitinho diferente de ser. Por isso que você faz isso, por isso que você é assim, por isso que você faz aquilo. Então, a gente está descobrindo juntas. Às vezes ela chega e fala assim, mamãe, por favor, manda meu pai tirar essa música, eu não aguento. Eu falo, filha, isso é do autismo, tá? Você tem uma dificuldade com isso. Faz uma coisa, pega o seu fone, liga no seu celular e coloca para ela, vive de fone, né? O tempo todo, por causa do ruído, o barulho incomoda ela muito. Ou escuta sua música e ela vai e se fecha no quarto. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade com o autista. Ele não gosta de toque, ele não gosta de abraço. Vamos conversar um pouco mais baixo, vamos falar mais baixo, vamos manter o ambiente mais tranquilo. Às vezes a lâmpada, a luz incomoda. Então, são tantas coisinhas, né, que às vezes as pessoas que estão em volta precisam conhecer, precisam saber, tem que ser mais disseminada, a pessoa tem que estudar um pouquinho. E respeitado, porque igual a gente vive falando, principalmente em festas, igual a época 12 de outubro, dia de Nossa Aparecida, sobre a queima de fogos, para poder não ser com barulho e tudo. E mesmo assim, a gente escuta. No dia 12 a gente estava pedalando, aí na hora deu meio-dia, a gente estava já chegando em casa na linha do Oeste, aí tá lá escutando os fogos, pá. Então, assim, aí o pessoal acha que é frescura. O pessoal acha que, não, é só porque tá assustando cachorro. Também, porque muitos cachorros ficam incomodados. Agora, tem idosos que também que não gostam do barulho. E os autistas, gente. Eu acho que tem que respeitar principalmente os autistas. Júlia, é também a paralisia cerebral. O ano passado, também. Na minha casa, perto da minha casa, uns 2 vizinhos assim depois da minha casa, eu não descobri quem é, mas esse ano eu vou descobrir. Esse ano eu vou a fundo nisso. Eles soltam muito foguete. Muito. A gente tem uma lei que eu não sei como que é feita. É uma municipal, que é proibido mesmo. Como que eles controlam isso? Eu não sei como que é controlado. Porque eu vou te falar, é muito difícil. Porque assim, existe a lei, mas realmente para controlar, como que faz? Como então, você vai estar ali a ponto para poder escutar onde que está saindo o barulho? Eu tenho meus cachorrinhos, todos que eu resgatei da rua. Eu tenho que colocar eles dentro de casa. Eu também. Coloco eles dentro de casa. Eu tenho que ficar abraçada com a minha filha, com a Olivia.
ela com um protetor auricular, Olha, gente. um fone de ouvido. Então, assim, Réveillon a gente não tem. É na minha casa e com eles ali. E o Rômulo com o Ber no quarto. Com o B, que ele também sente. Sente. Esse ano ele deu uma crise convulsiva forte por causa desses foguetes que foram soltados do lado da minha casa. Então, ninguém sabe. Gente, que falta de respeito, né? Aquela pessoa tá ali né? comemorando. Hoje tem foguete sem estampido. Tem. Solta a luzinha bonitinha ali. Pronto, né? Poxa, vamos ter um pouquinho de sensibilidade, saber Empatia, né? Empatia. Empatia. Vamos nos colocar no lugar do outros. outro. Sabe? O meu filho deu uma crise convulsiva forte, que é uma crise controlada, mas ele estava dormindo. Né? O Romulo teve que ficar ali perto dele, ele levou muito susto. A Olivia, eu tenho que ficar abraçada com meus cachorrinhos tudo dentro de casa. Os cachorros sofrem também. Muito. Você imagina o que tá na rua. Tem um cachorro que com o relâmpago que caiu até pouco tempo, agora em outubro também, ele assustou, ele fugiu, até hoje não foi encontrado. Um pastor. Então, assim, eu sei porque eu também... agora eu só tô com uma cachorrinha, mas eu tinha um outro cachorro que ele era muito medroso. E aí, assim, na época de queima de fogos, ele ficava desesperado. Então, isso é um assunto muito sério, que tem que ser debatido mesmo. As pessoas têm que tomar consciência que aquilo ali que ela não tá é frescura, fazendo, não é frescura, gente. Não é frescura. Ah, por causa de um cachorrinho, não é não. Não, e vamos pensar, então, nos seres humanos mesmo, que há pessoas... Não teria lei. Exatamente. Respeita. Se tem já o sol que faz a iluminação, que fica todo bonitinho, então vamos nele. Não tem necessidade. E também tinha que ser proibido a produção desses foguetes, Exatamente. né? Eu acho que não é nem... tinha que ser proibida a Porque produção. você tá vendendo, a pessoa vai sair. Exatamente. E deve sair mais barato. Então, assim, até um outro assunto que uma hora, né, que você que dissemina tanta informação, poderia colocar em pauta, né? Como é que a gente vai fazer? E se soltar perto da minha casa? Como que eu faço? Eu posso chamar a polícia? A polícia vai lá resolver? Porque a gente tem que saber mais a respeito. Vou procurar saber isso sobre na Câmara, como que é feito. Realmente, o ano passado foi bem difícil para mim. Difícil. Eu com ela abraçada, ela treme, todinho o corpo. Mesmo sabendo o que é, mesmo sabendo não controla, não né? Controla. A mãozinha dela suando frio, né? Eu sei que é só aquele momento, mas acontece. Que triste, né? Muito triste. Muito triste. Agora vamos falar um pouco sobre acessibilidade, né? Porque assim, o B, ele agora com o canabidiol, ele chega a dar passos ou não? Como que é? Ele fica em pé, ele fica mais firme, né? Ele tá mais firme. Ele tem mais firmeza no corpo. Hoje a gente chama ele já vira o rosto, o né? rostinho, que o médico pensava que ele não enxergava, porque ele perdeu o campo visual dele todo, ele só olhava para baixo. Hoje você chama, ele vira o pescoço, ele te atende, ele mexe na cama, ele espreguiça todinho, né? Uma criança que não movia nada. Ele espreguiça, né? Ele fala. Então, isso tudo ele voltou a fazer. Ele nasceu de novo e voltou a fazer. Eu não pensava que isso fosse possível. Não pensava. Juro para você. Eu pensei que ele fosse parar de dar a crise convulsiva e fosse aquilo dali e pronto, acabou. Não, ele voltou a fazer as coisas. Então, mais uma notícia boa é que o cérebro regenera. Tem gente que fala assim, a maconha, ela mata neurônio. Mata como? Olha aí meu filho fazendo tudo de novo, né? Com o THC, que todo mundo fala, é o THC que causa o barato. O THC é droga, vicia. Com isso tudo, o THC foi comprovado cientificamente que ele regenera neurônio. Olha só. Então, é mito, é desinformação, né? Por isso que tem o preconceito. A pessoa não sabe o que é aquilo dali e vai julgando, né? E só julga. Né? Mas aí, da acessibilidade. Como que é a situação? Ele usa cadeirinha de roda, né? Usa. Particularmente, eu percebo que assim, a gente só vê a acessibilidade, a gente só respeita quando a gente conhece alguém naquela situação, né? Aqui em Barbacena, como que a prática é legal da acessibilidade? Você consegue ir e vir com seu filho sempre quando você quer? Olha, eu não vou falar que é 100% ruim, não, porque não é. Né? Lá em cima a gente tem um calçadão que dá para você andar com a cadeira direitinho. O problema está em eu sair da minha casa e ir para lá. Graças a Deus a gente tem um carro. Mas nós estamos com um problema. O nosso carro está com um defeito. A gente já está mais ou menos 7 dias sem o carro. E eu não posso sair de casa com ele. Não tem como. A minha casa é uma rua calçada,
né? A rua é larga, grande, comprida, mas eu não tenho como sair, porque como é que você anda na cadeira? Ela agarra, não né? Não tem como, na pedra não dá. O ônibus, tem um ônibus? Tem. Ele fica a 50 metros da minha casa. Então, o B tem um menino de 12 anos. É. Né? Ele é enorme. Não dá para carregar então, assim fácil, não. Você teria que fazer o quê? Descer o morro, minha casa tem um morrinho de 50 metros, com outra pessoa carregando a cadeira dele, para entrar dentro do ônibus, para poder ir para o centro. Todos os ônibus têm acessibilidade? Como não, que é? não são todos que têm, não. Não são todos que têm. Ainda tem esse detalhe. Uma cadeira que sabe como que é. Você tem que ter um carro. E aquela pessoa que não tem o carro? Não tem. Ela vai ficar presa dentro de casa com toda certeza. A não ser que ela chame um Uber, que ela pague um Uber, põe a cadeira ali, que é uma trabalheira, não é fácil também não. Põe, desmonta a cadeira, põe no carro, entra com a pessoa com deficiência, sai da cadeira. Esses dias eu estava vendo um vídeo na rede social, que até comentei com você. Um rapaz estava tentando subir numa rampa com a cadeira de rodas dele. Ele tinha muita intimidade com a cadeira, bastante já. Parece que é uma pessoa que já usa a cadeira há bastante tempo, que ficou paraplégico por algum motivo. A rampa era tão íngreme que ele não conseguia subir. Pessoal, a distância, ele correu com a cadeira, ele tentou subir, mas ele fez uma força, voltou com a cadeira. Em tempo de cair, né? De voltar. 3 vezes. Depois ele tentou subir de ré. Não deu, de tão íngreme, né, que era. O pessoal vai lá e fala assim, vou fazer porque fala que tem que ter, mas não preocupa se realmente... Né? Tá na lei que é obrigado, um departamento público tem que ter a rampa. A rampa é inacessível. Então, as pessoas têm que pensar um pouquinho nisso, no cadeirante. Né? Existem cadeirantes. Outra coisa também, gente, vaga de cadeirante é para cadeirante. É para cadeirante, né? Não é para você parar 5 minutos com o pisca-alerta ligado. Não, porque às vezes a gente precisa parar ali na farmácia, tá dentro do carro, você fica dando voltas. E você ali com a criança dentro do carro. Agora não, o Ber está controlado, mas quando ele era mais novinho, que eu precisava ir à farmácia, geralmente à noite, que é a hora que meu marido chegava, ele convulsionava com as luzes, passando assim no carro. Você já viu? Quando passa e vai passando, aqui eu tinha que tampar o olhinho dele até chegar. Aí no centro, você vai estacionar, tem um carro parado na vaga do deficiente. Só quem passa por isso sabe como que é. Então falta mesmo respeito. Né? É as pessoas parar de olharem para o próprio umbigo, ver que a gente vive em sociedade, que a gente precisa de pensar no outro, né? E quando também você for fazer a sua loja, né? Lembrar, vamos fazer uma rampa, para que um degrauzinho, vamos facilitar a vida do cadeirante, que às vezes ele tenta ser o mais independente possível e às vezes ele encontra essas limitações. É impossibilitado, né? É impossibilitado. Infelizmente. E assim, o próprio SUS também, ele dá essa parte também de acessibilidade, fácil para quem precisa, por exemplo, de cadeira de roda, essas coisas, ou não? Como que tá? Julie, eu tenho que agradecer muito a Unipac. Eu não sei, eles têm um programa lá com o SUS, alguma coisa, que eles fornecem essas cadeiras aqui em Barbacena. Olha, legal. Eu tenho amigas, né, que são de fora, como eu te falei, eu tenho grupos de mães com crianças especiais, que são do Brasil todo. Direto eu vejo elas fazendo rifas para poder conseguir comprar uma cadeira de rodas. Que às porque vezes não é barato, não, né? 6, 7 mil reais. Jesus. 8, 9, depende. Depende da cadeira. E hoje a gente consegue essa cadeira de graça aqui na Unipac. Você vai, faz o seu cadastro, leva para eles, fala, olha, eu tenho do idoso, não precisa ser só especial. Uma pessoa idosa, uma pessoa que sofreu um acidente, que precisa de uma cadeira, tem até cadeira motorizada. Olha, que legal, que gente. Né? Eu tenho que agradecer demais, nunca gastei dinheiro nenhum com a cadeira do meu filho. As cadeiras são excelentes, muito boas, são feitas sob medida para o paciente. Olha. Inclusive, a gente também ganhou uma cadeira de banho, né? Porque para especial o B, ele toma banho deitadinho, porque como ele não tem o controle de tronco, não adianta aquela cadeira comum de banho para ele, não funciona. Então, tem que ser a cadeira de banho. Ele deita, a cadeira é super confortável, de um material excelente, muito bem feita. Então, só tenho a agradecer, né, que a gente consegue isso lá na Unipac, lá embaixo, lá em Campo Lide. A gente faz esse cadastro e a gente sempre ganha a cadeira. E de forma fácil, né? Não tem não tem burocracia. Não tem burocracia. Que legal. Bom saber também, né? Bom saber que esse lado, pelo menos, a gente consegue aqui em Barbacena. Porque em outros lugares não funciona assim, que legal. E acabou que, então, assim, com essa... Com a paralisia do B, até você também teve que adaptar a sua casa. Você está falando assim, para dar banho. Sim. Ele tem que ser deitadinho. Ou seja, então não é qualquer box que cabe. Não. Na minha casa eu tive que alargar todas as portas, né? Para passar a cadeira, né? Para passar a cadeira. As portas são mais largas, o meu box ele é mais largo.
né? Você teve eu tive que adaptar tudo, tive que adaptar tudo. Inclusive no meu quarto, como eu te falei, eu conheço muitas mães, né? Inclusive com crianças com epilepsia, e o Ber tinha o quartinho dele, a gente fez o quarto do Ber, mas ele nunca dormiu lá. Ele sempre dormiu no pé da minha cama, como eu te falei, uma caminha pequenininha. Eu tive uma amiga que ela perdeu o filho com epilepsia. À noite ele deu uma crise grave e ele estava dormindo no chão do quarto, na sala com a avó, porque ela teve bebê e ela precisou pôr o bebê com ela na cama. Recém-nascido mesmo. O menino sempre dormiu com ela. Porque ele tinha uma epilepsia grave igual a do B, mas ele andava, ia para a escola, enfim. E ele teve uma crise muito forte, ele se engasgou com a saliva, a avó não viu e ele faleceu. Então, isso me deixou transtornada. Eu já tinha tirado a babá do B, eu voltei com a babá. E o meu marido, ele fez uma porta. No meu quarto, a gente era parede dividida de meia. Assim. O quarto do B, a entrada era por outra porta. A gente furou um buraco. Fez. Sim. Então, a gente colocou a caminha dele lá pra... com a babá. Então, eu consigo, lá de onde eu deito, eu consigo ver a caminha dele e também a gente tem a babá. Eu não fico sem a babá de jeito nenhum. E é engraçado que, assim, a gente tem que pensar... Não, é que eu falo, a gente tem que pensar no futuro, né? Porque qualquer um pode precisar de uma necessidade de uma cadeira lá na frente. E a gente observa o seguinte, hoje eles estão construindo fósforos, né? Apartamentos fósforos, que são desse tamaniquinho. As portas, elas não são nem mais as padrões, são portas ainda mais estreitas. Ou seja, numa necessidade de você pegar e precisar de uma cadeira, quebrar um pé, precisa de usar a cadeira por um período, você não entra na sua casa. Não entra. Então, assim, é o que eu falo, assim, hoje em dia as pessoas só querem a preocupação de vender, de fazer e tudo, construir, mas não param para pensar no que pode acontecer lá na frente, né? É o tanto que eu falo da acessibilidade. Às vezes você quer entrar numa loja, quer entrar num lugar, a cadeira não passa. Não passa. A cadeira tem um degrau, eu não consigo subir ali. Então, e para você, mulher, porque o B já tá grande, não é fácil você ficar movimentando e puxando cadeira, não é? Não dá, não é, é difícil mesmo. Então, as pessoas, elas tinham que pensar, tem cadeirantes, né? Aqui em Barbacena a gente tem muito morro. Tem muito. Né? As lojas, tem lojas que é na descida, tem loja que é na subida. Cadê a acessibilidade? Às vezes a gente quer entrar no lugar, eu falo assim, amor, não vou conseguir ir lá. Você vai, eu fico aqui parada te esperando, você vai lá, compra e volta. É muito complicado. E aí você está falando do seu marido, como é importante, né? Aliar a família na situação, como que é importante, porque o seu marido tanto que te ajuda. Eu tenho uma amiga também que ela também tem um filho com paralisia e o marido, ele deixou de trabalhar para poder cuidar. Como é importante a pessoa estar ali do lado e ajudando mesmo, né? Porque tem muitos homens que vão embora. Né? Às vezes descobre que a mulher está grávida, ele já vai embora. Ele sai fora. Quando descobriu que tem um probleminha, então, tchau, pensa. Mas não, tem pais, sim, esses homens existem. Homens com H maiúsculo, né? E assim, eu também conheço uma família que ele abdicou do trabalho para cuidar do filho, né? E vive em função do filho. Meu marido também me ajuda muito, como eu te falei, ele foi meu alicerce. Quando eu descobri que o Ber tinha algum probleminha, né? Foi assim que o médico falou, ele tem algum problema. E eu estava desmoronando, ele me levantou com toda a calma do mundo e falou assim, ele é nosso filho. Se ele tiver ou não, a gente vai ter que cuidar do mesmo jeito. E ele está do meu lado até hoje. Nós temos 13 anos de casados. Que legal. É um pai maravilhoso. Tanto que o Bernardo, desde bebê, ele chega em casa, o Ber, a primeira coisa já fala, ó o Pu, ó o Pá. Então, ele já pega o Bernardo já ri pra ele. Então, assim, isso tudo depois da cannabis, né, que ele voltou a fazer. Então, eles pensam sim, eles sentem sim, né? E a união é muito importante, né? Até pra eles mesmo, da né? Família. Você ter, assim, um marido do seu lado, a gente que é mãe, né, que quando você tem um filho especial, uma necessidade especial na família, é muito importante, é um alicerce, sabe? É uma base. Apoio. É uma ele base. Me ajuda mesmo. muito, não só como sendo o pai que ele é, mas em casa também, com os afazeres, com tudo. Às vezes, porque é difícil, eu dou as coisas do Bernardo, eu sento na minha cama,
ele agora já está muito grande, eu sento ele no meio das minhas pernas, cruzo a perninha de índio, é ali que eu dou a comidinha dele, eu vejo televisão. Eu falo que é o meu ninho. Eu não saio de casa, né? Muito raro abdicou, sair. né? De tudo, né? Muito raro. Abdicou. Mas eu não posso falar, eu sou muito feliz. Eu sou uma pessoa muito feliz. Você tem a sua família, você tem seus filhos, né? Tem saúde, tá ali. Como que é importante. E como que Deus foi te abençoando, que foi trazendo as informações. E olha só. Deus me deu um filho especial, né? Me deu filhos especiais, mas ele nunca me deixou sem o meu degrau. Quando eu falo assim, eu não sei o que eu faço mais, desespero, ele põe um degrauzinho e fala, opa, sobe aqui. Assim, ele tá te mostrando o caminho, ele tá te mostrando o caminho. A gente sempre encontra em Deus o nosso degrau. É isso ele mesmo. É o meu degrau. Não, que legal. E assim, Cíntia, eu gostaria que você deixasse, falasse pra gente, porque às vezes tem pessoas que não sabem ainda muito a respeito sobre o Abrace, né? Qual que é o Instagram que consegue... Você trabalhando por lá, pode ser direto com o seu Instagram? Como que é? Pode me chamar no Instagram, eu encaminho, né? Se quiser procurar também o site, abraceesperanca.org.br, só clicar para conhecer um pouquinho a Abrace, saber do trabalho como que é. Eu não tenho condição, Abrace Cobra. Ela Abrace Cobra é uma ONG, não tem ajuda do governo nem de nenhum órgão público ou privado. A ONG, ela funciona única e exclusivamente com a ajuda dos associados, né, que tem que pagar uma anuidade, é um valor fixo que você tem que pagar por ano, né, para você conseguir acesso aos medicamentos, porque se não fosse isso, a Abrace para. Porque tem funcionários, hoje a Abrace cresceu, né? A Abrace hoje ela tem funcionários. E gera custo, Gera custo. Né? Tem plantação, tem que pagar o funcionário, tem que pagar os insumos, as plantas, tudo gera, tudo tem, precisa, né? Mas não é difícil, eu não tenho condição, eu não posso pagar esse valor, a Abrace, ela tem um programa, né, para pessoas de baixa renda, que não podem comprar o medicamento, você comprovando que você tem baixa renda, eles conseguem te enviar o medicamento, te dar um desconto no medicamento. Então, tem todo um processo para seguir. Mas hoje em dia não é tão difícil igual as pessoas pensam. Às vezes não querem tentar. É difícil, tem que importar. Hoje já está mais fácil. Não tem só a Abrace, tem outras associações espalhadas no Brasil todo. E eu não troco por nada, né? A Abrace é uma associação muito séria. Tem um laboratório de ponta, tem uma maquininha que dosa todos os canabinoides que estão ali dentro do seu frasquinho. Então, você sabe exatamente o que você está dando. A dosagem certa, exatamente. Né? Não então, tem falha, né? É uma né? associação muito séria, né? E o seu Instagram, caso alguém precise de entrar, pode passar o seu contato? Pode passar meu contato. É Cíntia Duarte, só me procurar no Instagram. É Cíntia normal, também. Viu, gente, né? CINTIA. Cíntia, é porque tem uns que é com TH, tem não, o meu é Cíntia normal Duarte, né? Então, gente, qualquer coisa pode entrar em contato com ela. Eu te agradeço imensamente, Cíntia, por ter dedicado esse tempo aqui para poder explicar mais, falar mais sobre a paralisia cerebral, para explicar mais sobre o uso do canabidiol, que realmente assim fez o B voltar a viver, né? É bom a gente ouvir histórias dessas assim, de renascimento, de esperança, né? Da fé, do amor da família, da união, que isso é importante para o mundo de hoje, que está tudo tão assim volátil. A gente ouvir uma história dessa e ver que assim Deus está em tudo isso, né? E eu te agradeço imensamente por você estar aqui. Obrigada por você ter falado. Você está sempre muito bem-vinda para poder vir aqui. Sempre que tiver alguma notícia para poder falar, vem aqui, fala com a gente. Se tiver outras pessoas também que queiram, pode chamar. Eu que te agradeço por abrir esse espaço, né, pra gente mostrar um pouquinho da vida da gente, que tem uma criança com paralisia cerebral, que não é fácil. Não. Né? São as terapias, é uma mãe que se esconde atrás daquela criança, é um sorriso que às vezes sai sem a gente estar pronta para sorrir. É um cabelo que você arruma quando dá, é uma unha que você arruma quando dá. Você abdica de muita coisa e muita gente não sabe, né? Que passa por trás de uma mãe que é, né, dita especial, que tem uma criança com necessidades especiais. Às vezes ela está ali sorrindo, mas por trás daquilo dali tem toda uma carga grande. Então, um peso ali. Vamos ter um pouquinho mais de amor um pelo outro. É isso mesmo. Resiliência. Exatamente. E obrigada mais uma vez. Imagina, que Deus abençoe a sua família. Agradeço vocês por estarem aqui conosco, viu? Então, qualquer coisa pode entrar em contato com ela. Esse foi mais um Estação Cast e a gente se vê logo, logo. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.